Você não pode fazer nada com Bitcoin que possa fazer com ouro. Estamos caminhando para uma crise monetária, isso é um fato, em talvez 5 anos. O que eu mesmo estou fazendo, o que eu estou incentivando meus clientes a fazerem, é o que quero investir. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Todo mundo diz que o Bitcoin ele vai chegar a 100 mil dólares até o final do ano, vai ser o futuro, vai descentralizar os bancos, tudo isso. Mas essa não é a sua opinião, né? Correto. E não é todo mundo que está dizendo isso. São os proprietários do Bitcoin que estão dizendo isso, mas são todos e, de fato, uma vez que você possui Bitcoin, você tem interesse em dizer isso, porque todo o sucesso do Bitcoin repousa sobre mais pessoas que o comprem. Portanto, se você é dono dele, você tem que fazer um perfil dimensional. Você tem que tentar converter o maior número possível dos seus amigos ou colegas e fazer com que eles comprem, porque só assim o preço do que você já possui vai subir. Porque, você sabe, o Bitcoin não é um ativo, como um imóvel, onde você pode cobrar aluguel, ou ações onde você pode receber um dividendo, ou títulos onde você recebe os juros. É apenas um símbolo, certo? É como, você sabe, um cartão de beisebol. Exceto que, você sabe, não é realmente tão raro e você não pode segurá-lo em sua mão. É apenas uma sequência digital de números, quero dizer. Não é uma mercadoria onde você pode realmente usá-lo, como o petróleo, sabe? Você poderia usá-lo para gerar energia, dirigir um carro ou aquecer sua casa. Não é como comemos ou soja, sabe? Onde você pode comê-los. Ou não é como o ouro, onde você poderia fazer joias a partir dele, ou conduzir eletricidade com ele, ou usá-lo em todos os tipos de aplicações industriais como outros metais. Não possui nenhuma das propriedades de uma mercadoria ou de um ativo de investimento. É como, sabe, uma espécie de Beanie Baby. Exceto que o Beanie Baby era fofo e difuso, e você sabe, você pode segurá-lo, e você sabe, era algo pelo menos. Mas o Bitcoin não é nada. Mas o que ele tem agora é um preço muito alto. Por exemplo, agora, enquanto estamos falando, um Bitcoin custa quase 50 mil dólares para comprar um Bitcoin. E você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, porque pode dividi-lo em cerca de 100 milhões de satoshis. Mas se você comprou um Bitcoin inteiro, isso lhe custou, você sabe, 49 mil dólares ou 48 mil dólares agora. Considerando que, se você tivesse comprado um há 10 anos, você sabe, eles custavam menos de $1, certo? Ou onde começou, então, há pessoas que você conhece que ficaram incrivelmente ricas. Estava falando com um cara no outro dia que colocou 15 mil dólares em Ether, criptomoeda, e vale mais de 100 milhões hoje, e ele ainda está segurando. Isso é uma loucura. Você sabe, é um cara normal. Me deu uma carona de San Juan para casa, mas não parecia que ele fosse tão rico, sabe? Ele recebeu 100 milhões de dólares em Ether. Mas, quando você recebe histórias como essa, quero dizer que é muito difícil fazer 15 mil dólares em 100 milhões, certo? Quero dizer que nunca fiz nada parecido. Trabalhei bem no negócio de investimentos durante toda a minha vida e, sabe, é isso que está gerando muita empolgação, porque as pessoas pensam que isso pode acontecer novamente. As pessoas estão dizendo que ainda é cedo, como se você pudesse comprar Bitcoin a 50 mil dólares e vai chegar a 2 milhões de dólares. Quero dizer, não há como isso acontecer. É muito mais provável que ocorra um colapso, especialmente porque agora você tem muitas pessoas menores entrando. As pessoas que entraram cedo, elas precisam que essas novas pessoas entrem para que possam sair. Então, eles têm que aumentar o preço, eles têm que gerar muita propaganda e muito entusiasmo. Mas tudo isso é bobagem fantasiosa, sem sentido. Tudo o que eles dizem sobre como isso vai mudar o mundo, que é revolucionário. E você sabe, Bitcoin conserta tudo, ele não conserta nada, é tudo uma fantasia. Não é dinheiro de verdade. Não tem nenhuma substância por trás. Não tem nenhum valor real. Tem um preço. Mas os preços em valor como se tentassem comercializar o Bitcoin como um ouro digital, exceto que não é nada parecido com o ouro real. Não se pode fazer nada com o Bitcoin que se possa fazer com o ouro. Sim, você pode agarrar-se a ele, mas não é uma reserva de valor. O ouro é uma reserva de valor porque o ouro é um metal muito valioso. E mesmo que você não vá usar o metal por conta própria, você pode armazená-lo, porque outra pessoa poderia usá-lo no futuro para o que quiser fazer com ele. Mas você não pode fazer nada com o Bitcoin hoje, então armazená-lo para o futuro não faz sentido, porque também não haverá nada que você possa fazer com ele no futuro.
O que eles estão dizendo sobre isso, quero dizer, às vezes, superficialmente, se você não cavar realmente, quero dizer, pode fazer sentido até que você realmente, você sabe, desenterrar e perceber que tudo isso é uma bobagem. Mas há muito entusiasmo entre as pessoas, porque uma vez que você entra, você é apenas parte da bolha e você começa a liderar a torcida. E todos querem acreditar nessa fantasia de que todos nós podemos ficar ricos, e enquanto ninguém vender e todos continuarem comprando, o preço pode subir. Mas, eventualmente, algumas dessas pessoas que têm centenas de milhões ou mesmo centenas de milhares vão querer comprar coisas reais, certo? Apenas tendo uma grande pilha de fichas virtuais, você sabe, você não pode viver nela. Você não pode dirigi-lo, certo? As pessoas vão querer uma nova casa, vão querer um carro novo, vão querer viajar, vão querer gastar todos os seus lucros de Bitcoin. Bem, e é aí que tudo desmorona, porque se as pessoas que têm guardado quiserem sacar, quem vai poupar também? Se eles puderem atrair uma nova multidão de pessoas, isso é o que eles estão tentando fazer. Na verdade, eles estão tentando enganar as instituições. Esse é o grande dia de pagamento. Se eles podem enganar fundos de pensão, doações para comprar, você o faz. Isso permitirá a saída de muita gente, mas eu não sei se muitas instituições vão morder isso. Quero dizer, a ideia toda é melhor que você compre ou vai perder esse enorme ganho. Como você vai explicar aos seus clientes como você perdeu, sabe? Esse grande ganho. Mas acho que mais gerentes estarão mais preocupados com o que aconteceria se eu colocar meu dinheiro no Bitcoin e ele for a zero. Como posso explicar fazer algo tão estúpido? Sabe? Então, eu acho que mais pessoas vão ficar longe disso, sim. E você tá falando, Peter, com uma pessoa que é bastante inculta nesse assunto, exceto pelo fato de que eu vi um vídeo aqui e ali, ouvi algumas pessoas que fizeram alguma grana, as pessoas que fizeram cripto e NFTs. E eu sei que eu me interessei em investir cerca de 5 anos atrás, quando eu sentia que eu estava no Ethereum, começou a ter um pico em Bitcoin, passou de 5 para 12 mil ou algo assim. E depois começou a cair de novo e eu fiquei tipo, o que é que eu tô fazendo? São muitos altos e baixos. Eu não quero me estressar com isso o dia inteiro. E aí eu saí e eu coloquei um pouco de grana, cresci e o mundo do NFT começou a surgir. Eu disse, ok, isso é uma outra coisa que eu tenho que aprender com a máquina de propaganda que tá por trás disso, né? Mas uma das coisas que você disse é, eu vou jogar, você sabe, todos os lados disso só para poder me educar. Eu acho que sim, então muita gente 10 anos atrás pensava que Bitcoin chegaria a 1.000, menos... Mas é possível que chegue a 100, 1.000, 500 mil? Ou isso é só uma máquina de propaganda? Você sabe, tudo é possível, certo? Mas a questão é, qual é a probabilidade? E se vale a pena apostar? Sim, mas da maneira como o Bitcoin é comercializado, não é comercializado como um jogo de alto risco. Dizem que é uma reserva de valor, é um porto seguro, é um ouro digital, mas não é nada do tipo. É extremamente arriscado. E eu acho que, em última análise, onde quer que vá para cima, vai para o negativo também. Portanto, se você está no Bitcoin, você tem que sair dele em algum momento, antes que ele caia. Exceto que o mantra é nunca vender. Hodl, certo? Você sabe, você precisa de mãos de diamante. Isso faz parte do golpe, porque as pessoas que querem sair têm que convencer todos os outros a não sair, certo? Para que eles não tenham a concorrência. 80% das pessoas que possuem Bitcoin nunca venderam nenhum. Portanto, embora o preço tenha subido muito, eles não colheram nenhum desses ganhos. Agora, algumas pessoas realmente pegaram empréstimo com Bitcoin e agora estão gastando isso. Mas isso é um acidente à espera de acontecer quando o mercado cai e há toda essa força de liquidação do Bitcoin colateral. E é claro, a garantia está caindo de valor e pode ser insuficiente para compensar os credores. E assim, há um pouco de crise financeira chegando nesse ecossistema, quando o fundo cai fora desse mercado. Mas o que está acontecendo é que os caras já conseguiram há muito tempo. Eles estão apenas tentando se desfazer silenciosamente da maior quantidade possível de Bitcoin antes que a música pare. E eles fazem isso tentando atrair cada vez mais pessoas com base na promessa de riqueza fácil, certo? Você vai ficar rico, vai revolucionar o mundo no Bitcoin e não precisa nem mesmo de um emprego. Basta comprar esse Bitcoin e nunca vendê-lo. Você vai ficar muito rico.
E você sabe, todo o argumento é o dólar, o euro, o iene, quero dizer, eles não são nada, certo? Eles são apenas pedaços de papel. Não há substância por trás deles. E se as pessoas que você conhece usam dólares e euros, bem, por que elas não podem simplesmente usar Bitcoin? O dólar pode ter valor, apesar de ser intrinsecamente sem valor, porque o Bitcoin não pode. Mas o problema é que não funciona assim, porque o dólar, é claro, nem sempre foi intrinsecamente sem valor. Ele era ouro. Na verdade, foi definido como um peso de ouro ou peso de prata, e então o governo emitiu notas do Federal Reserve que eram resgatáveis em dólares reais, que eram feitas de ouro ou prata. E foi um processo gradual, onde tiramos o dinheiro real da moeda. Mas quando se tem uma moeda fiduciária em um país que tem curso legal, é uma moeda que todos usam. O governo diz que é assim que você paga seus impostos para que não queira ir para a cadeia. Você tem que ter esses dólares todos os anos. Você tem que enviá-los para nós. E o fato de você precisar de dólares para ficar fora da cadeia, isso por si só dá muito valor aos dólares, certo? E então, é claro, o dólar é a unidade de conta. Tudo é cotado em dólares. Seu locador, ele quer dólares. Então, eu preciso ganhar dólares, porque meus aluguéis são em dólares. Eu vou à mercearia, tudo que está à venda é em dólares. Então, você tem esse mundo que já é baseado no dólar. Mesmo sendo intrinsecamente sem valor, ainda está funcionando, e o dólar perde valor lentamente a cada ano. Inflação, ela perde um pouco de valor. Se ainda tivéssemos dinheiro real como ouro, ele não estaria perdendo nenhum valor, seria estável. Eu acho que o que eu continuo ouvindo sobre Bitcoin é como ouro, porque há uma quantidade limitada e eles não vão fazer mais. Você ouve isso Bem, também? isso é parte do argumento, que é escasso. Mas o ouro é escasso porque há apenas uma parte dele, sabe, aqui na Terra. E é difícil encontrá-lo. Você tem que extraí-lo do solo. É um processo muito difícil. Já o Bitcoin é escasso porque ele foi programado para ser escasso. É uma escassez artificial, não é uma escassez natural. E a ideia é que, bem, isso nunca vai mudar, certo? Os mineiros nunca vão votar para autorizar um Bitcoin adicional, certo? Quero dizer, em teoria, poderia acontecer, mas aceitamos, por argumentos, que a teoria dos defensores do Bitcoin, de que ela nunca será superior a 21 milhões. Está fixado em 21 milhões e vamos dar-lhe isso. Bem, e daí? Porque o ouro é escasso e tem um valor muito único e específico para o ouro, certo? O ouro pode fazer coisas que outros metais não podem, ou pode fazer de forma mais eficiente do que outros metais. Portanto, é único e é escasso. O Bitcoin não é único em absoluto. Não tem valor real. Existem cerca de 15.500 moedas digitais alternativas, tokens ativos em toda a coluna. E a principal diferença entre elas e o Bitcoin é o nome. Tem um nome diferente. Alguns dos nomes são quase idênticos, como Bitcoin Cash, sabe? Bitcoin Gold, ou o que quer que seja, você sabe, todo tipo de coisa. E, sabe... Mas falando de forma prática, não há muita diferença entre qualquer uma dessas outras moedas. E, na verdade, você pode fazer outro símbolo que é exatamente igual ao Bitcoin em todos os sentidos, idêntico a ele. Apenas um nome diferente, Bitcoin 1, Bitcoin 2, 3, 4. Você não pode fazer outro ouro que seja exatamente igual ao ouro. Ele simplesmente não está na tabela periódica. Então, ser escasso por si só não lhe dá valor, certo? Sabe, qualquer pessoa pode inventar uma obra de arte original e dizer: "Ei, este é o meu único desenho. É muito escasso, eu só fiz um." Mas será que alguém quer realmente comprá-lo? Quero dizer, só porque você rabisca algo em um guardanapo e diz: "Ei, isto é original, certo?" E é de óleo, e por isso tem esse valor. E Bitcoin talvez seja escasso em certo sentido. Mas não é realmente escasso. Se houver outras 15.000 moedas criptográficas que eu posso comprar e não tiver nenhum valor. Então, as pessoas sempre vão querer ouro, certo? O ouro não se trata apenas de um investimento. O ouro é uma mercadoria utilizada de fato. O maior uso é a joalheria. E sabem, eles fabricam joias de ouro há milhares de anos. Não vejo nenhuma indicação, sabe, das pessoas que conheço
que elas vão deixar de usar joias de ouro. Quero dizer, o ouro é tão popular quanto sempre foi. Provavelmente mais agora do que quando eu era mais jovem. Os homens usam muito mais ouro, especialmente em certas culturas. O ouro é um metal valioso para a indústria da joalheria, e isso não vai mudar. Mas ele também é muito valioso na eletrônica de consumo. E a eletrônica de consumo está ficando cada vez maior. Portanto, eu acho que a demanda industrial por ouro vai continuar a aumentar. Então, a única demanda por Bitcoin vem de especuladores. Não há um verdadeiro usuário de Bitcoin. Você só compra Bitcoin se acha que o preço vai subir. Então, o que acontece se as pessoas pararem de pensar que o preço vai subir? Então, ninguém quer comprá-lo. Então, o que acontece com o preço? O preço despenca. O preço do ouro não entra em colapso porque, mesmo que os investidores não o queiram, o mundo real o quer. E conforme o preço desce, os compradores reais sobem, os que precisam de ouro e compram o ouro. E se o preço for muito baixo, nenhum ouro novo será feito, porque custa, neste momento, talvez $1.200, $1.400 para extrair uma onça de ouro, que é vendida a cerca de $1.750. Não há muita margem de lucro. Há algumas, dependendo da mina, claro, mas é o preço do ouro que foi para 1.000 e ficou lá. Ninguém mais mineraria. Certo, bem, então não haveria nenhum novo suprimento para a indústria que precisa e o preço subiria. Mas Bitcoin não tem nada disso, quero dizer, as pessoas deixam de querer apostar nisso, então não há compradores que você conheça. Sim, você cria Bitcoin resolvendo problemas matemáticos. Eles a chamam de mineração e não se importam tanto se o preço cair, acho eu. Mas isso importará porque não haverá mais demanda, porque não há usuário final para Bitcoin. O principal caso de uso do Bitcoin é que eu vou ficar rico comprando-o. E se ele cair, digamos que vá para $1.000, você acha que as pessoas investiriam mais dinheiro porque eu acho que voltaria a subir simplesmente ou que ficaria lá? Acho que não. Quero dizer, Bitcoin já teve muitas grandes quedas, certo? E é isso que dá confiança às pessoas de que, bem, se cair muito novamente, voltará, sabe? Como se tivesse caído para 100, depois voltou para $1 ou algo assim, e então foi para 1.000 e desceu para 2 ou 300. Depois foi para 20.000 e desceu para 3.000. Em seguida, passou para 50.000 ou 60.000. Desceu para $30.000. Então as pessoas continuam pensando, se ele cair novamente... Mas eu acho que neste ponto, você sabe, se ele teve esse tipo de queda desse nível com todo o dinheiro que entrou, você sabe que cerca de metade das pessoas que possuem Bitcoin compram este ano, e então a maioria deles provavelmente está debaixo d'água. O Bitcoin provavelmente vale menos do que eles pagaram. E se eles compraram Bitcoin a 50, 60 mil e cai para 5.000 ou 1.000, eu não acho que eles vão esperar. Muitos deles vão ser forçados a sair se a margem 30 for eliminada. O entusiasmo vai desaparecer. Penso que as instituições são quem está pensando em comprar e com certeza não vão fazer. Quero dizer, quando virem esse tipo de queda, porque estão tentando realmente dizer, bem, sabe, não vai ter esse tipo de queda novamente, porque, sabe, agora está popularizado, agora, você sabe, nós temos contratos futuros, talvez tenhamos ETFs, temos essas instituições. E enquanto a criptomoeda, onde as pessoas estão dizendo, e mais uma vez, eu sou ignorante aqui, então pergunto de um ponto de vista honesto. E as criptomoedas, as pessoas estão dizendo, elas têm uma utilidade diferente do Bitcoin, algo que se baseia nisso, você sabe se tem um valor real, mais do que uma hype de uma quantidade limitada, e quantas criptomoedas no geral? Agora, não acho que você realmente precise de nenhuma dessas criptomoedas. Eu acho que, na medida em que você pode usar a blockchain para fazer muitas dessas coisas, você não precisa da criptomoeda para fazer isso. Isso é apenas um truque para fazer as pessoas comprarem. Porque a ideia é, esta tem uso, então vou comprá-la e vai subir muito. Você sabe, as pessoas estão apenas usando-a para ficar rico. É para isso que elas estão usando. E eles estão tentando validar essa história com essa nova moeda, porque realmente não custa muito dinheiro criar uma nova moeda, certo? Porque elas realmente não têm nenhum valor, apenas as crie. Mas se você conseguir convencer outras pessoas a comprarem o que você acabou de criar, você ganha muito dinheiro cunhando essas moedas e fazendo com que as pessoas paguem algo pelo que realmente não vale nada.
Mas, sabe, a questão é que existe realmente um problema sério com o sistema monetário fiduciário que temos agora. E estamos encaminhando para uma crise monetária. Isso é um fato. Estamos nos encaminhando para esta crise há bastante tempo. Na verdade, há muito tempo que isso já deveria ter acontecido. E eu acho que isso que estamos vendo agora, com essa explosão de aumentos de preços ao consumidor, para mim é uma boa indicação de que começamos o processo. E sabe, isso não é transitório. Acho que essa é a ponta de um iceberg inflacionário. E é realmente o que eu venho dizendo há mais de 10 anos, talvez 20 anos. É do que eu venho falando. Agora está acontecendo. É que eu não percebi que demoraria tanto tempo para que tudo isso acontecesse, porque nós realmente chutamos a lata para o fundo do poço por muitos, muitos anos. Mas no processo, todos os problemas se tornaram muito piores do que eram. E assim, a crise agora tem que ser muito pior, porque estamos resolvendo um problema maior. É uma bolha muito maior. E assim, à medida que o ar sair, vai ser muito mais perturbador para a economia. Mas muitas pessoas precisam de criptografia e Bitcoin em particular. Eles acertaram essa parte em que o dólar que vai perder muito valor. O Fed vai continuar imprimindo, sabe? O governo pediu emprestado todo esse dinheiro. Nós temos tanta dívida. O Fed não pode aumentar as taxas para combater a inflação. Eles têm que continuar imprimindo mais dinheiro para monetizar os déficits, para sustentar as bolhas de ativos. E assim o dólar vai perder muito valor com o tempo. Na verdade, acho que vai perder muito valor em um período de tempo muito curto. Muitas pessoas, você sabe, você fala com o seu avô e você sabe, eles poderiam lhe dizer quanto as coisas costumavam custar quando eles eram jovens. Oh, você sabe, penny candy, eu costumava comprar todos esses doces por 1 centavo. 5 centavos pro leite, Olha, meu pai costumava ir ao cinema. Eram 10 centavos, sabe, para o cinema. Então as coisas eram baratas, certo? E com o tempo o dinheiro perdeu valor. Não é que os ingressos de cinema tenham realmente ficado mais caros. É só que o dinheiro que usamos para comprar o bilhete ficou menos valioso. Então você precisa dar ao cinema mais daqueles pedaços de papel depreciados para comprar o ingresso. E é a mesma coisa. Muito bem, acho que vamos realmente experimentar uma espécie de depreciação monetária de 50 anos, em talvez 5 anos. Portanto, daqui 5 anos, você poderá contar as pessoas. Lembro-me, há 5 anos atrás, isso era apenas $5. Nesse momento, são $50, ou o que for. Acho que os preços vão realmente subir. O dólar vai sofrer um grande golpe, acho eu, em seu poder de compra. Nos próximos 5 anos. Sim, portanto, as pessoas precisam fazer algo para se proteger. Por isso, os bitcoiners acertaram, mas comprar Bitcoin não é a resposta a esse problema, porque não há garantia de que o preço do Bitcoin irá subir com a inflação, porque ele não está vinculado a nada. Ele não tem nenhum valor real e ninguém realmente precisa dele. Portanto, a razão pela qual o ouro é uma cobertura de inflação é porque as pessoas precisam de ouro e vão comprar o ouro, e as pessoas também precisam de cannabis, ou petróleo, ou algodão, mas você não pode armazenar milhões de dólares de algodão em sua casa. Mas você pode armazenar milhões de dólares em ouro, em uma caixa de sapatos. E você pode usar esse ouro. Você pode trocar esse ouro por algodão ou qualquer outra mercadoria que você precise. Certo? Portanto, se o dinheiro está perdendo valor e todos os preços das mercadorias estão subindo, se você pode trocar uma mercadoria por outra, bem, é assim que você pode economizar seu poder de compra. Mas é por isso que o ouro pode ser dinheiro, porque as pessoas podem ter ouro mesmo que não precisem dele, porque podem usar o ouro e trocá-lo pelas coisas que precisam. Claro, mas ninguém, como eu disse, ninguém precisa do Bitcoin. Bitcoin não tem nenhuma relação real de preço com nenhuma outra mercadoria ou ativo. Portanto, podemos ter muita inflação e o preço do Bitcoin pode entrar em colapso. Não é uma cobertura de inflação, não é uma reserva. O que as pessoas que estão comprando Bitcoin deveriam fazer é comprar ouro em vez de Bitcoin. Ou poderiam comprar outros ativos imobiliários, poderiam comprar imóveis, poderiam comprar ações, poderiam sair do papel e entrar em algo tangível, algo real, mas eles não estão comprando algo falso.
Eles estão comprando esse sonho de que o Bitcoin vai subir mais do que tudo, porque todos vão correr para o Bitcoin, para sair do dólar, para sair do euro. Mas é mais provável que eles fiquem sem Bitcoin para entrar em dólar ou alguma outra moeda. Eu vou falar de uma maneira hipotética, né? Digamos que há 10 anos atrás você viu o Bitcoin, quando ele saiu e você disse, isso é uma coisinha boba, eu vou aplicar 5, 10 mil. Deixa caminhar. E quando disse foi 50 centavos e aí $1, e de repente 5 mil, 10 mil. Digamos que você teve uma situação pesada no Bitcoin por falta de sorte. Sabe, talvez por meio de algo você segurou e você abre a conta. E digamos que você teve que dar de 3 a 5 razões para o caso do Bitcoin ou criptomoeda e você realmente teve que fazer isso. Quais serão as principais razões para investir, para segurar e para colocar mais? Bem, você está falando sobre isso. Olhe, eu disse aquele cara que tinha pago $15 mil por seu Ether de 100 milhões. Como você conseguiu vender metade disso? Quero dizer, agora, obviamente, se eu o encontrasse quando valesse 50 milhões, eu teria dado a ele o mesmo conselho. Você o tem, você tem que vender. Então, o fato de ter subido tanto e não ter vendido nada, mas é claro, que você sabe que é isso que dá confiança a essas pessoas. Bem, eu não posso vender porque não quero perder a mudança para 200 milhões. Para obter o ganho, né? Milhões de pessoas de bem ficam gananciosas. Há um velho ditado de Wall Street: touros ganham dinheiro, ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos. Você tem que tirar alguns lucros da mesa, certo? Não se preocupe com isso. Se continuar subindo, tudo bem. Você ainda possui alguns, você vende alguns, guarda alguns. Você tem que tirar um pouco de suas fichas da mesa. Você simplesmente não pode deixar todos os seus ganhos em risco o tempo todo, porque então você poderia perder todos os seus ganhos. Imagine ver os seus 15 mil ir para 100 milhões e depois assistir ele ir para 5 mil e tudo se transformou em fumaça e você não o vendeu. Então, se por acaso você for alguém que teve muita sorte e comprou algum Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, uma quantidade muito pequena de dinheiro e o segurou até o fim, e agora você tem uma grande quantidade de dinheiro, você tem que vender um pouco. Você sabe, você tem que vender um pedaço significativo, porque, caso contrário, corre o risco de perder todos os lucros. Mas é claro que me sinto mal dizendo às pessoas para venderem seu Bitcoin, porque outra pessoa vai comprá-la e essa pessoa vai ficar presa. Então, estou ajudando a facilitar um crime, sabe? Porque estou encorajando uma pessoa a desovar seu Bitcoin em outra pessoa e essa pessoa vai perder com essa compra. Mas não há como sair sem que alguém mais entre. Essa é a natureza desse jogo, certo? É uma pirâmide Ponzi, seja lá o que for. Quero dizer, no final das contas, quando o Bitcoin desabar completamente, o dinheiro que algumas pessoas ganharam será igual ao dinheiro que outras perderam, certo? Você está apenas transferindo o dinheiro das pessoas que compraram Bitcoin para as pessoas que o venderam. Portanto, os únicos ganhadores serão as pessoas que descontarem. Todos os outros serão bag holder. E o que acontece se o Bitcoin durar não 10, mas 20, 30, 50 anos? Deus, espero que não dure tanto tempo, porque isso significa que muito mais pessoas vão perder dinheiro. Porque a única maneira de durar tanto é se mais e mais pessoas se juntarem a ele, o que significa apenas que a bolha fica cada vez maior e maior. E depois há muito mais perdas quando ela estoura. Quer dizer, não há como ela ter sucesso, como o dinheiro não pode fazer isso. E qual a diferença entre investir em Bitcoin, investir numa ação que poderia descer e chegar a 0 centavos ou 0 de ações? Sim, muitas pessoas pensam, eu digo que as pessoas estão comprando Bitcoin porque acham que vai subir e dizem, bem, as pessoas também fazem isso com ações. E eu concordo que o fazem, mas em muitos casos eles estão errados por fazer isso. Quero dizer, isso faz parte da mania especulativa de que o Fed é criado, onde as pessoas estão apenas comprando símbolos sem qualquer consideração pela empresa subjacente ou suas perspectivas como um negócio. Essa febre especulativa foi liberada pelo Fed e o epítome disso são as criptomoedas como o Bitcoin. Mas é preciso olhar para o que é uma ação. Uma ação é um negócio operacional. E por que você deve comprar uma ação? Bem, porque você quer ser dono de uma parte desse negócio. Por que você quer ser dono de um negócio? Bem, porque um negócio tem lucro. E o proprietário obtém os lucros. Quando você compra uma ação, quando você compra partes de uma ação,
você não está comprando a empresa inteira. Está comprando apenas uma parte dela, mas você também obtém um pequeno pedaço desses lucros, que poderiam ser enormes. Se você está falando de uma empresa Fortune 500, os lucros são realmente grandes, você tem direito a uma parte desses lucros. Assim, se a empresa paga um dividendo, você recebe um pouco desse dinheiro como acionista. Ou se eles não pagam um dividendo, se eles apenas usam sua renda para comprar ações de volta, isso faz com que o preço das ações suba e você seja dono de algumas dessas ações. Assim, você tem interesse no sucesso de uma empresa operacional, investe em ações onde você acha que a empresa é razoavelmente valorizada ou subvalorizada e está fazendo uma pequena aposta nas perspectivas futuras desse negócio. Eles vão continuar ganhando dinheiro? Eles vão ganhar mais dinheiro ou vão aumentar seus dividendos? Mas você sabe, você está comprando uma coisa real. Então, não se trata apenas de crescer, certo? Eu posso comprar ações de uma empresa e ela nunca precisa aumentar. Se eles me pagarem um dividendo todos os anos, o dividendo é um bom retorno. Talvez uma ação pague um dividendo de 7 a 8%, que é um bom retorno sobre seu investimento a cada ano, para obter esse fluxo de caixa. Então, o Bitcoin, por outro lado, você não está comprando nada, você está comprando apenas aquela ficha digital. Esse token não gera ganhos que possa compartilhar com você. Ele apenas fica lá, no blockchain. E nós o repassamos. Mas ele não faz nada. Portanto, a única maneira de você ganhar um dinheiro com o Bitcoin é se alguém o comprar de você a um preço mais alto. Esse não é o caso das ações. E claro, ninguém precisa comprar as ações porque a empresa pode comprar suas próprias ações com a renda que tem. Agora, digamos que você compra uma ação de uma empresa que não tem nenhuma renda. Bem, isso que a empresa pode ir a zero é muito especulativo. Agora, talvez você esteja comprando uma ação que está no início. Eles estão por aqui há um pouco e estão perdendo dinheiro agora. Mas você acha que no futuro eles começarão a ganhar dinheiro, que só vai levar um pouco de tempo? Bem, talvez isso dê frutos. Mas se nunca ganhar dinheiro e você não vender, você perdeu todo o seu dinheiro, certo? Da mesma forma, você poderia perder todo o seu dinheiro em Bitcoin. Mas a diferença é que, com Bitcoin, você tem certeza de que perderá todo o seu dinheiro se não sair. Mas quando você compra as ações, você ainda pode não o fazer porque pode estar certo. De fato, a empresa pode ter sucesso, gerar lucros, pagar dividendos, mas não, é muito diferente do Bitcoin. Ou as pessoas dizem, bem, as pessoas do ramo imobiliário compram imóveis porque pensam que vai subir, certo, mas eles também cobram aluguel. Você tem um imóvel que aluga, ele não precisa subir. Você apenas recebe seu aluguel, é fluxo de caixa. Você ganha dinheiro, sabe, ou compra imóveis para uso pessoal. Você possui um imóvel e agora não precisa pagar aluguel a outra pessoa. Esta propriedade é minha. Eu poderia desenvolvê-la, eu poderia cultivá-la, eu posso explorar o que eu quiser, usá-la para o que eu possa saber. É uma propriedade que tem utilidade e tem valor. Quer dizer, você precisa de abrigo. Todos precisam de lugar para viver, mas, novamente, eu disse que ninguém precisa de Bitcoin para nada. Exceto para tentar ganhar mais grana, né? Se é isso que estão tentando fazer. Bem, sim, quero dizer, mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Né? Exatamente. É uma máquina de propaganda baseada em perspectiva, né? Por aí. Eu tô curioso, sabe? Você tá falando de ouro, eu sei. O que você disse, as pessoas estão falando de Bitcoin o tempo todo, tem um interesse particular nele porque tem muita grana e querem que continue subindo. E eu sei que você tem investido em ouro e é por isso que você fala muito sobre isso. Mas o que você acha que é o futuro das criptomoedas nos próximos, eu acho, 5 a 10 anos e você pensa de novo nos próximos 10 anos continua a crescer? Parece que vai estar com muitos altos e baixos. O que é que você acha que vão ser os próximos 5 a 10 anos com a economia e o dólar realmente perdendo o seu valor, como você diz, nos próximos anos? Sim, veja, obviamente, mais dinheiro poderia ser sugado para dentro desta bolha. Quero dizer, quem sou eu para dizer que eles não podem conseguir fazer crescer a bolha? Veja como a bolha em geral cresceu e quantos anos eles chutaram a lata pelo caminho. Então, eu não sei. Há uma boa chance de que estejamos nos aproximando do fim. Agora que já está tão louco de emoção, que já há tanta gente nisso, que o comércio já está tão lotado, que já há pouca vantagem. Na verdade, Bitcoin está mais baixo hoje do que em abril deste ano, creio eu. Então, por que não subiu com toda essa propaganda, toda essa publicidade? Você assiste a uma rede como a CNBC, quase todos os anúncios são anúncios de criptografia Bitcoin. Isso é ininterrupto, na verdade. A rede para entrar na rede.
você tem praticamente que ser o professor Love of Bitcoin. Todos adoram Bitcoin, todos os âncoras, todos adoram, embora também amem o Fed. Eles também amam o Bitcoin, porque sabem, são anunciantes. Eles querem apaziguar os anunciantes. Eles nem sequer o deixam entrar se não for positivo com Bitcoin. Então, eles continuam trazendo estes shellings que estão trabalhando em empresas de criptomoeda e são donos de todo o Bitcoin. E eles dirão, bem, o que você acha do Bitcoin hoje? As pessoas deveriam vendê-lo? É claro que não, tudo é ótimo. Eles trazem esses caras. Eu gosto do objetivo deles, mas eles têm um enorme interesse em apoiar o Bitcoin. Todo o sustento depende do crescimento do Bitcoin. E assim, eles precisam que as pessoas continuem comprando. Portanto, eles nunca serão objetivos. É sempre como sim, vai subir. Não se preocupe com isso, é ótimo. Tchau, adeus. Algumas pessoas dizem, bem, Peter, você diz a mesma coisa sobre o carvão, certo? Você precisa de pessoas para comprar ouro. Não, não preciso. O ouro vai subir, quer eu convença as pessoas a comprá-lo ou não. O mercado do ouro é tão grande que não tenho absolutamente nenhuma capacidade de influenciá-lo. Enquanto que na criptografia, a criptografia é suficientemente pequena. A pessoa tuita isso, quem é influente é... Sim, quero dizer, você não vai ter um efeito no objetivo ao tuitar sobre isso, como o Bitcoin. Mas, o ouro é uma pequena parte do que eu defendo que as pessoas façam. Quero dizer, acho que o ouro é uma boa reserva, é um bom lugar para manter suas economias, se você não tiver um melhor uso para ela. Mas não é investimento de agora. Acho que neste momento o ouro está abaixo do preço. Portanto, acho que, de certa forma, ele tem características de investimento, porque acho que é realmente barato, porque o mercado, e isso é irônico, quando se trata de ouro, porque estamos recebendo toda a inflação, ou pelo menos as pessoas estão vendo toda a inflação. Estamos todos falando da inflação, porque as compras estão ficando mais caras. Energia, tudo está subindo muito, e as pessoas estão dizendo... Mas, olhem para o ouro. O ouro está caindo. Estamos tendo toda essa inflação e objetivos em queda. Não deve ser mais uma cobertura de inflação. E o que as pessoas não percebem é que há 20 anos atrás o ouro estava abaixo de $300 por onça. Portanto, subiu muito quando supostamente não tínhamos inflação. Na verdade, tínhamos inflação. É que não estávamos falando sobre isso. Mas sobre o ouro, agora é que os comerciantes estão fazendo uma aposta ruim, certo? Você tem comerciantes altamente alavancados que controlam muito dinheiro. Eles estão convencidos de que o Fed aperta a política monetária. Quando termina o QE e começam a aumentar as taxas para combater a inflação, isso vai prejudicar o ouro, porque, historicamente, quando o Fed está aumentando, as taxas podem ser ruins para o ouro, exceto que o Fed não vai aumentar as taxas o suficiente para prejudicar o ouro. Na verdade, não vai aumentá-los o suficiente para dobrar a curva de inflação. Eles não vão realmente combater a inflação. Eles são apenas para manter firme. Eles vão lutar contra a inflação. Eles podem nem sequer entrar no ringue. Certo, eles podem apenas conceber a luta sem sequer se envolverem. Mas se eles entrarem no ringue, vão ser derrubados pela inflação, porque a inflação já é de 2 dígitos. E se o medir honestamente. Mas, mesmo com o governo adulterado, o IPC, 7% de inflação, você não pode combater 7% de inflação com taxas de juros de 1%. Se chegarmos essa alta, você precisa de taxas de juros muito mais altas do que isso para fazer a diferença. E o Fed simplesmente não pode ir lá por causa de seus erros monetários do passado. Tem uma nação inteira muito endividada, sabe? A dívida nacional do governo federal é de quase 30 trilhões. Acabamos de passar 29 trilhões. Eu acho que eu me lembro dos anos 80, 90, ouvindo tipo, ou é 1 trilhão, 2 trilhões, assim, né? Não consigo lembrar. Sim, bem, ele quebrou em 1 trilhão por volta de 1981. Ronald Reagan. Nós elegemos Ronald Reagan, então é 30 vezes maior do que isso. Mas neste momento, o custo para o governo das despesas com juros sobre a dívida nacional é realmente cerca de 1%. É isso. O custo médio, bem, se o Banco Central tivesse que aumentar as taxas de juros para 5%, a dívida nacional, você sabe qual seria o custo que explodiria? Porque temos que refinar tudo isso, porque é tudo papel de curto prazo. Sabe, algo como 1/3 da dívida vai vencer no próximo ano. E grande parte dessa dívida que está vencendo é de 25 pontos base. Sabe, como 1/4 de 1%. E se ela venceu e depois eles tiveram que rolar a 5%? Quer dizer, o custo do governo é astronômico. Ele não tem dinheiro. Mas também as corporações têm uma quantidade enorme de dívidas. Elas emitiram dívidas para comprar ações de volta. As pessoas físicas têm dívidas. Eles pediram dinheiro emprestado para comprar casas, carros, para comprar todo tipo de coisa, porcaria em seus cartões de crédito. O que acontece quando as taxas de juros sobem?
Ninguém pode pagar o tipo de taxa de juros que seria necessário para realmente controlar este tipo de inflação. Só que as pessoas simplesmente ainda não conectaram esses pontos. Elas apenas assumem que o Fed poderia aumentar um pouco as taxas de juros. E isso vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema, só vai desencadear um problema ainda maior. É por isso que o Fed não vai realmente fazer nada. A inflação só vai continuar piorando. Se o Fed pudesse combater a inflação, eles já o teriam feito. Eles não estariam mentindo e fingindo que não existe ou afirmando que é transitório. Eles teriam tomado algumas medidas preventivas antes que tivesse ficado tão ruim. A razão pela qual não o fizeram é porque tinham medo dos danos colaterais à economia. Bem, se eles não queriam combater a inflação antes, quando ela era menor, porque tinham medo de prejudicar a economia, eles não vão combatê-la no futuro, quando ela for ainda maior, e combatê-la então causaria ainda mais danos à economia. Então, eles só falam, certo? Latem e não mordem quando se trata de luta contra a inflação. E sabe quando os mercados descobrirem isso? Então o ouro vai ficar balístico, porque as pessoas vão perceber que o dólar é um poço sem fundo. Quais são os outros 3, investimentos sensatos, além do ouro, que as pessoas deveriam estar fazendo nos próximos 3 anos, que não são nem criptomoedas e nem ouro? O que você diria serem esses investimentos? Bem, o que eu acho que realmente vai acontecer nos próximos anos é o dólar americano, que agora é a principal moeda de reserva do mundo. O dólar americano vai ser gradualmente eliminado deste papel. E é preciso entender como esse papel é vital para o estilo de vida americano hoje. Porque era uma vez na América que fabricávamos praticamente tudo o que consumíamos. Na verdade, fabricávamos tanto que sobrava e fomos o maior exportador de produtos manufaturados do mundo. Certo? Todos os tipos de produtos. Eletrônicos de consumo, como todo o material que agora é fabricado no Japão, ou fabricado na Alemanha, ou fabricado na China. Não fazemos mais isso. Não fazemos muito em relação ao que consumimos e como é feito. E como podemos comprar todas essas coisas que não fizemos? Bem, podemos imprimir dinheiro, o que é fácil de fazer, certo? Basta tirá-lo de uma prensa. Na verdade, o Fed não tem que imprimi-lo. Ele apenas o faz existir em um computador, apenas faz alguns dólares. E depois os usamos para comprar todas essas coisas que não fazemos. E isso permite aos americanos viver realmente um padrão de vida que não está relacionado à nossa produtividade real. Estamos vivendo muito além de nossas possibilidades. E, obviamente, isso é divertido, sabe? Podemos consumir muitas coisas que não precisamos fazer. Fazer coisas requer recursos, terra, mão de obra, capital. Conseguimos essas coisas sem ter os recursos, então podemos fazer outras coisas. Como se muitas pessoas estivessem envolvidas em serviços, certo? Em vez de termos que trabalhar em uma fábrica fazendo coisas, fazemos serviços e coisas assim. Porque as outras pessoas estão fazendo isso. Não temos que lidar com as fábricas, com a poluição, certo? Acabamos de receber todas as coisas boas. Não temos nada do que é ruim. Deixamos tudo isso para os chineses. Bem, os chineses estão dispostos a trabalhar duro para produzir bens para os americanos consumirem, porque têm confiança nos dólares que estão recebendo. Em troca disso, no futuro, eles poderão pegar esses dólares e comprar as coisas que precisam. E enquanto isso, eles investirão em nossos tesouros ou em outros ativos. Mas quando eles realmente perderem a confiança no valor futuro do dólar, porque estamos imprimindo muito, o dólar vai cair. E então, o preço de todas essas coisas vai disparar. O que vai acontecer é que o padrão de vida americano vai cair vertiginosamente, porque não conseguiremos mais viver além de nossas possibilidades. Agora vamos ficar restritos a viver dentro de nossas possibilidades, ou talvez mesmo abaixo de nossas possibilidades, porque temos que pagar muitas dívidas para que os americanos sejam capazes de consumir apenas o que podemos produzir. Não vamos ser capazes de manter déficits comerciais de 80 bilhões de dólares por mês. Vamos ter que equilibrar a contabilidade e produzir para que possamos consumir. Além disso, podemos pedir muito dinheiro emprestado a estrangeiros. Isso não vai mais acontecer. Portanto, os americanos vão ter que passar de uma nação de gastadores para uma nação de poupadores. Certo? Mas quando você faz isso, uma economia baseada em gastos perdulários vai entrar em colapso, certo?
70% do nosso PIB. Todos nós estamos gastando dinheiro. Mas se pararmos de gastar e começarmos a economizar novamente, que é o que precisamos fazer, bem, toda essa economia falsa vem desmoronando. Portanto, vai haver esta grande transição. Mas quando o dólar desce, isso significa que outras moedas, por definição, estão subindo em relação ao dólar. E assim, como os americanos estão perdendo o poder de compra, outras pessoas estão ganhando o poder de compra que nós perdemos. Portanto, o mundo ainda vai continuar a produzir bens. É que, em vez dos americanos consumirem esses bens, os não-americanos os consumirão, porque para eles os preços vão cair, para os americanos os preços vão subir. E a mesma coisa com os ativos. Bens nos Estados Unidos, ações, imóveis serão remarcados, mas os ativos em outros países em relação aos nossos ativos serão marcados para cima. Muito bem, a América vai ficar mais pobre como uma nação. Outros países vão se tornar mais ricos. E, de fato, a América tem sido um grande fardo que a economia global teve que suportar, porque somos, você sabe, mais de 300 milhões de americanos. Não estamos puxando nossa carga direito. O mundo teve que carregar nossa água. Eles tiveram que produzir o material que consumimos e economizar o dinheiro que nos emprestam. Isso significa que eles tiveram menos para consumir e menos economia para investir em suas próprias economias, porque têm investido na nossa ou emprestado para nós. Portanto, quando o dólar cai e as pessoas não estão mais acumulando dólares em tesouros, a economia global pode realmente melhorar. Alguns países realmente se beneficiarão do fato de que esse fardo será retirado de seus ombros. Portanto, em essência, sua pergunta, o que estou fazendo sozinho e o que estou encorajando meus clientes a fazer é investirem em cargos nacionais que têm mais a ganhar com a perda dos Estados Unidos. Quero ter as moedas que têm o maior potencial de valorização em relação ao dólar. Eu quero possuir ativos e negócios que vão se beneficiar de clientes não americanos mais ricos, tendo aumentado o poder de compra. Assim como em um momento, a América era um país jovem e um país relativamente pobre, que ao longo do século XIX e início do século XX, nos tornamos muito ricos. Você investiu nos Estados Unidos 1860, 1870, você ganhou muito dinheiro. À medida que nos tornamos esta grande potência, quero investir em países que verão um grande aumento proporcional em sua riqueza. Portanto, se algum de seus ouvintes escrever, se você quiser construir um portfólio que sairá bem, se o que estou dizendo acontecer, certo, temos uma estagflação no dólar fraco dos Estados Unidos, o dólar perde seu status de reserva. Meus portfólios vão extremamente bem. Se você olhar para a última década, que foi semelhante ao que nós vamos experimentar, mas isso vai ser pior. Era a década de 1970, e quando a década de 1970 começou, uma onça de ouro custava $35. Quando terminou, era de 850. O petróleo estava a $3 o barril, foi para 30. Em 1970, você poderia comprar 4 marcos alemães por dólar. No final da década, talvez 1,5. O franco suíço era 23 centavos no início dos anos 70, chegando a 80 centavos no final. Então, todas estas moedas subiram. O iene japonês, você deveria receber 360 ienes por dólar em 1970. Agora você nunca recebe nem 100, mas acho que chegou a talvez 30, 41, 50 em 1980. Mas queda enorme. Se as pessoas investissem em commodities, em ações estrangeiras durante a década, nos anos 70, ganharam muito dinheiro. Se ficassem em ações americanas, eles perderiam dinheiro. Se permanecessem em títulos dos Estados Unidos, perderiam ainda mais dinheiro. Portanto, acho que vamos experimentar nesta década vai ser muito pior financeiramente do que nos anos 70 para os americanos, que continuaram a investir em ativos denominados em dólares. Mas se você sair do dólar e investir internacionalmente, como o que estou fazendo, entrar em ações estrangeiras, entrar em commodities, eu acho que você vai ganhar ainda mais dinheiro nesta década do que os americanos que fizeram isso nos anos 70. Porque se você entendeu os anos 70, os problemas dos anos 70 tiveram suas raízes em todo o dinheiro que imprimimos nos anos 70 para financiar o grande governo, para financiar déficits, a guerra contra a pobreza.
Os programas da Grande Sociedade, Guerra do Vietnã e da Lua, o governo começou a gastar muito dinheiro, começou a ter déficits. O Fed imprimiu dinheiro e depois, nos anos 70, continuamos a imprimi-lo. E só quando a Volcker chegou nos anos 80, é que nós realmente endurecemos a política monetária. O problema é que não podemos fazer isso agora, porque temos muito mais dívida agora do que tínhamos antes, e ela é financiada com um papel de curto prazo. Não temos capacidade de engolir o remédio de sabor amargo que engolimos na época, porque desta vez isso nos mataria. Na verdade, morreríamos disso. Do remédio, seria como uma toxina, portanto, não há nada que possamos fazer. Se você entender que a inflação que foi criada na década anterior e que ainda estamos criando é pior do que qualquer coisa dos anos 70 ou 60, e o que aconteceu foi que em 1971 saímos do padrão ouro e foi isso que realmente acelerou. Bem, desta vez o mundo vai sair do padrão dólar, e isso vai ser ainda pior para o dólar do que sair do padrão ouro foi. E por isso as pessoas precisam agir agora, porque não pode ser tarde demais. Quer dizer, você vai ter que chegar cedo, e obviamente eu cheguei muito cedo, porque estou preparado há muito tempo. Mas é melhor chegar 10 anos mais cedo do que um dia mais tarde. Se você está um dia atrasado, então está acabado agora. Não acho que você chegaria 10 anos mais cedo se começasse agora, porque acho muito improvável que consigamos escapar com mais 10 anos de chutes em lata. Você já deve ver os sinais de que tudo está implodindo. Ok. E como você administra os investidores? São os grandes crentes em Bitcoin ou criptomoedas que dizem, olha, Peter, a venda parece ótima, mas você está errado, eu estou vendo esse crescimento aqui, estou ganhando grana, parece muita grana no papel. Como é que você administra isso? Bem, eu realmente não os administro. Quero dizer, a maioria deles são apenas causa perdida. Eles apenas vão aprender da maneira mais difícil. Muitas pessoas criptográficas são muito jovens e porque são muito jovens, não têm muito dinheiro em risco, porque não tiveram tempo de ganhar muito dinheiro. Certo, o melhor momento para perder muito dinheiro é quando se é jovem, porque se tem uma vida inteira para ganhá-lo de volta. E a experiência em si tem muito valor. Claro. Porque isso pode ajudá-lo a evitar cometer um erro maior no futuro, com ainda mais dinheiro. Certo? Portanto, é uma lição de vida. É uma experiência crescente de aprendizagem da dor, sabe? É daí que vem a sabedoria. Como todos esses jovens que têm Bitcoin, eles zombam de mim. Eles me chamam logo de boomer. Sou velho, eu não entendo, eu não estou por dentro. Eu também já tive na casa dos 20 anos. Eu entendo, sabe? Como quando você pensa que sabe tudo quando é criança e acha que seus pais e avós são tolos porque não sabem as coisas novas. Mas à medida que você envelhece, você aprecia o quanto seus pais e seus avós, tudo. Isso é natural. Isso tem acontecido provavelmente por milhares de anos. Quero dizer, tenho certeza. 20 homens das cavernas que pensavam que eram sábios, você sabe, os novos clubes e como eles funcionavam, ou o que quer que fosse. E foi assim que eles aprenderam a lição. Mas algumas pessoas mais velhas que colocaram uma quantia considerável de suas economias e aposentadorias em Bitcoin, outros bens. E essa será uma situação realmente infeliz, porque eles estão perdendo muito mais dinheiro e não têm uma vida inteira pela frente para conseguir de volta. Eles já passaram uma vida inteira ganhando e agora estragaram tudo. Portanto, esse vai ser o maior problema que as pessoas mais velhas passaram por cima de suas cabeças. Agora, se jogaram com uma pequena quantia, se eles investiram, 2 a 5%, tudo bem. Sabe, exploda isso, sabe, mantenha o resto, mas a preocupação é que as pessoas simplesmente investiram um valor muito grande, nunca sacam nenhum lucro da mesa. Alguns deles até pegaram empréstimos e assumiram dívidas e assim, eles vão embora sem nada, portanto eu não consigo lidar com isso. Às vezes é frustrante. Quer dizer, eu perdi alguns clientes pelo caminho. Felizmente não tantos, onde eles dizem, não, vou colocar tudo em Bitcoin. Eu tento convencê-los a desistir. É como um serviço público. Estou tentando fazer a coisa certa e evitar que as pessoas cometam um erro. E eu disse, olhe, se você quiser comprar um pouco disso, se você estiver certo, se realmente for subir tanto, você não precisa ter tanto dinheiro e com um pouco irá longe. Mas não, eles ficam muito gananciosos. Eles querem mais e mais.
Mas você tem alguma grana em qualquer criptomoeda Não. ou você não sabe Eu muito? nunca comprei nenhuma. Quero dizer, não é que, você sabe, eu esteja me gabando disso. Obviamente eu gostaria de ter comprado algumas porque eu poderia ter vendido e ter ganho dinheiro. Mas essa é outra coisa, você nunca sabe. É muito fácil para mim dizer porque quando ouvi falar do Bitcoin pela primeira vez, você sabe, era realmente barato. Quero dizer, em relação a onde está agora, certo? Não é barato em termos absolutos. Mesmo que fossem $10 quando eu ouvi falar sobre isso, eram $10 por nada. Pelo menos era assim que eu olhava para ele naquela época. Mas sim, se digamos que eu tivesse uma garrafa e tivesse que joguei 10 mil, ou talvez até 50 mil ou 100 mil, quero dizer, não sei se teria feito algo tão louco. Certamente eu poderia ter jogado 5 ou 10 mil dólares sem problema. Eu tinha os 100 mil, mas eu teria pensado, sabe, eu quero colocar 100 mil nisso, quer dizer, olha, eu coloquei 100 mil em outras coisas que zeraram. Quero dizer, eu fiz coisas especulativas, sabe? Então eu poderia ter feito isso. O único Bitcoin que eu recebi me foi dado e eu o perdi. Então talvez se eu tivesse muito, eu teria tomado o melhor cuidado. E não foi tanto. Eu tinha um terço de Bitcoin. E, sabe, eu tinha uma carteira que alguém montou para mim e a única coisa que me deram foi um código. Eu tinha esse código de 4 letras, mas não sabia qual era a verdadeira frase ou a senha. E assim, o cara que arrumou para mim também não se lembrava. Ninguém anotou. Então, o que aconteceu foi que um dia minha carteira disse: você sabe, nós fizemos algum tipo de atualização. Seu código não funciona mais, então precisamos da sua senha. Qual senha? Tudo que eu sei é um código, certo? Então, sim, tudo que eu tinha se foi. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Você já está aqui há algum tempo, você tem muita sabedoria sobre grana, investimento, já fez muito, já perdeu algumas especulações. O que é isso que você tem estado perto de muita gente rica? Você tem estado perto de pessoas que sustentaram riqueza por décadas e pessoas que acabaram perdendo riqueza por conta de Algumas decisões? pessoas fizeram sua riqueza, perderam sua riqueza e depois recuperaram, sabe? Eu estou curioso, quais são as principais diferenças entre mentalidade de uma pessoa rica e pessoa pobre para você? Bem, eu acho que as pessoas a quem me refiro esqueçam a riqueza criptográfica. Quero dizer, a pessoas que tiveram sorte, certo? Sabe, elas realmente não tiveram muito trabalho. Eles pegaram um panfleto e mesmo que tenham comprado algo, no final vai a zero. Outras pessoas cometeram o mesmo erro que eles. E assim, sabem, eles têm todo esse dinheiro no papel, mas quando as pessoas que estão ficando ricas à moda antiga, onde você ganha, é, essas pessoas são trabalhadoras, elas perseveram, não tenham medo de falhar e aprendem com seus erros e continuam tentando e superando as adversidades. Sabe, o sucesso em geral não é fácil. É preciso muito trabalho. Você tem que acreditar em si. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que estar comprometido com o que você está fazendo. Seja para ser tenaz, e você tem que ter uma atitude positiva sobre isso, o que você está fazendo. Sim, se você se dedicar a isso e trabalhar duro, poderá ter sucesso. Certamente é mais difícil, eu acho, ter sucesso hoje, dados os obstáculos que existem para a maioria das pessoas. Você sabe, por causa das regulamentações e impostos governamentais, não temos uma economia tão vibrante que seja fácil de se ter sucesso. Mas, de certa forma, em certas áreas, se você estiver no setor certo, é mais fácil do que nunca. Quero dizer, olhe para todos esses milionários e bilionários no espaço tecnológico, ou nas mídias sociais, ou em qualquer criptomoeda. Eles tiveram ideias que nem funcionam, certo? Eles têm negócios que nunca tiveram lucro, mas conseguiram enriquecer, sugando as pessoas para dar o dinheiro para comprar suas ações. Portanto, para certas pessoas, nunca foi tão fácil, porque você poderia ter sucesso mesmo que não o merecesse realmente. Você sabe, você não produziu nada de valor, mas a maioria das pessoas não há muito espaço naquela mesa, certo? Claro, mas a maioria das pessoas realmente tem muito mais dificuldades para ter sucesso do que, você sabe, a minha geração teve. E até mesmo, sabe, com o meu pai, a geração do meu avô, neste país onde realmente havia muito mais liberdade econômica, o governo simplesmente não estava no seu caminho, certo? Você apenas tinha um caminho claro para o sucesso sem o governo, microgerenciando tudo o que fazia, estabelecendo todos esses níveis adicionais de custo que você precisa superar antes de ter sucesso.
certo? Você não tinha todas essas barreiras impostas pelo governo. Mas para as pessoas que conseguem um lugar naquela mesa, as recompensas são fenomenais. Você recebe tanta recompensa com tão pouco esforço. Quero dizer, as pessoas estão começando negócios e alguns anos depois de começá-los, elas têm avaliações de bilhões de dólares. Eles ainda nem sequer ganharam dinheiro. Mas de alguma forma, sim, esse negócio que você acabou de iniciar vale 2 bilhões de dólares. Sabe, é como se você tivesse cumprido o dever, claro. E tudo isso faz parte da bolha, certo? E isto vai terminar, como você sabe, na bolha. Quantas pessoas ficaram ricas no final dos anos 90, começando empresas que entraram em falência? Eles nunca tiveram lucro, mas ganharam muito dinheiro para si, onde ganha dinheiro se você inicia um negócio e você nunca teve lucro ainda, mas ganhou uma tonelada de dinheiro com esse negócio. Como você ganhou dinheiro se não teve lucro? Bem, você ganhava dinheiro porque você retirava. Você conseguiu que as pessoas comprassem seu negócio, apesar do fato que estava perdendo dinheiro. Portanto, as pessoas que fizeram dinheiro nessas empresas com que faliram é porque convenceram o público a comprar sua ideia de Cocamami. E porque o público comprou essas empresas que não ganharam dinheiro, porque eles pensaram que o preço das ações continuaria a subir. Eles estavam jogando, eles estavam fazendo exatamente o que as pessoas que compram a criptomoeda estão fazendo. As pessoas que vão ganhar dinheiro com isso são as que estão vendendo toda a porcaria, as que estão criando as moedas e despejando-as, que estão fazendo os NFTs e vendendo-os. As pessoas que estão comprando acham que vão ganhar dinheiro, mas vão perder um monte de dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro com isso, você tem que criá-los e vendê-los. Porque não é preciso muito esforço para criar um, e você pode obter muito valor, porque algum tolo pensa que pode vendê-lo no futuro a um tolo ainda maior que paga um preço ainda mais alto. Quais são as 3 coisas que você deseja que as pessoas entendam mais sobre dinheiro no geral? Bem, número 1, eles precisam entender o que é isso. Quero dizer, o que é dinheiro? Porque dinheiro não é apenas um pedaço de papel. Isso não é dinheiro. Quero dizer, o dinheiro tem suas raízes na permuta. Então, antes do homem inventar o dinheiro, e o dinheiro é uma invenção, certo? O dinheiro simplesmente não é, você sabe, uma coisa natural. Então, antes de inventarmos o dinheiro, nós negociávamos uns com os outros. E a razão pela qual você negociou, obviamente, é que as pessoas são especializadas em certas coisas. Digamos que sou um tecelão de cestas. E eu apenas teço cestas o dia todo, porque não faço nada além disso. E eu sou muito bom, e faço cestas muito boas, com certeza. Mas eu não sei fazer sapatos. Eu não sei, mas é outro cara que é sapateiro, e ele apenas faz sapatos, e faz sapatos muito bons. Bem, o que posso fazer é pegar a minha cesta e trocá-la por um par de sapatos, o que é ótimo. E se ele não precisar de uma cesta, como eu vou conseguir os sapatos dele? Tudo que eu tenho são cestas, certo? E se ele não quiser minha cesta, tenho que encontrar um sapateiro que queira comprar cestas. Portanto, não é tão eficiente. Mas o que aconteceu foi que as pessoas acabaram de descobrir que, há algumas mercadorias que todos vão querer. E essa mercadoria pode ser dinheiro. Portanto, em vez de trocar minha cesta por sapatos, eu vendo minhas cestas por dinheiro. Certo, mas o dinheiro tem que ser outra mercadoria. Então, digamos que dinheiro, um bom dinheiro é ouro, certo? Porque as pessoas usam ouro. Pode haver, você sabe, um mineiro que está extraindo algum ouro. Mas com o ouro, mesmo que o sapateiro não precise dele, ele sabe que poderia trocá-lo. Certo. Com outra pessoa. Um exemplo ainda melhor é a utilização de charutos como dinheiro. Os caras estavam usando os cigarros como dinheiro na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, nas prisões, os cigarros são usados como dinheiro. Agora, por que os cigarros são dinheiro? Bem, porque as pessoas fumam. E se você fuma, você precisa de um cigarro. E os cigarros, você sabe, são todos praticamente a mesma coisa. Você pode trocá-lo, certo? Mas nem todos fumam, certo? E se eu estiver na prisão e eu não fumar? De que servem os cigarros? Eu não fumo, mas há algumas pessoas que fumam. E como algumas pessoas fumam, eu sei, eu não preciso dos cigarros, mas outra pessoa vai precisar. Portanto, ainda posso aceitar esses cigarros, porque posso trocá-los, e outra pessoa os aceitará, mesmo que não precise deles. Mas a única razão pela qual qualquer um os aceitará é porque alguém fuma, certo? Se você está em uma prisão sem um único fumante, os cigarros não valem nada. Alguém tem que querer fumar. Pelo menos um número suficiente de pessoas tem que ser fumantes. Então, há pessoas que vão usar ouro em joias e eletrônicos. O que dinheiro é a mercadoria mais líquida.
É a mercadoria que é mais fácil de negociar, porque outras coisas têm sido dinheiro além do ouro. Mas o que acontece se eu lhe der uma cesta por um par de sapatos? Você me deu um par de sapatos, eu lhe dei uma cesta. Nós trocamos valor por valor. E levou tempo para que eu produzisse minhas cestas. Levou tempo para que você fizesse os sapatos. E nós trocamos. Bem, se eu lhe der ouro por seus sapatos, eu lhe dei uma mercadoria de verdade. Alguém extraiu esse ouro, tirou do chão, transformou em moeda, e agora estou lhe dando algo de valor, e você está me dando algo de valor. Então, isso é dinheiro. É uma mercadoria que é mais líquida e mais facilmente trocada por outra mercadoria. Porque quando você está trocando, você tem que querer a coisa que a outra pessoa tem para trocar. A beleza do dinheiro é que você não precisa querer. Você apenas sabe que vai poder trocá-lo com outra pessoa, certo? Então, é assim. Temos moeda. Foi aqui que surgiu a moeda. Eu levei meu ouro, meu dinheiro para um ferreiro. E o ferreiro guardou meu ouro em um cofre. E me deu um pedaço de papel que dizia que eu devo a Peter Schiff uma onça de ouro. E eu a comprei para você em meu cofre, certo? Tenho este pedaço de papel que dá ao portador o direito de ir até aquele ferreiro e conseguir a onça de ouro. Então agora, se esse é um ferreiro respeitável, estou na cidade e todos conhecem suas anotações. Eles sabem como são, eles sabem quem ele é, eles reconhecem sua assinatura, certo? Posso dizer, ei, eu quero comprar algo, mas na verdade não estou com ouro, está no ferreiro. Aqui está o comprovante para o ouro. Você aceita? Sim, bem, sim, está bem. Então agora esse pedaço de papel começa a circular como um substituto. Não é o dinheiro real, é um pedaço de papel, mas representa esse dinheiro, porque quem carrega esse pedaço de papel pode ir até aquele ferreiro e pegar o ouro. Você sabe, talvez seja uma longa cavalgada para chegar lá, sabe? Eu não estrago isso. Vou deixá-lo lá e vou usar esse pedaço de papel, porque confiamos nesse cara. Ele é respeitável, você sabe, e por isso a moeda, certo? Porque sua moeda é um substituto do dinheiro que deriva seu valor para o dinheiro que o sustenta. Agora, os governos acabaram fazendo a mesma coisa. O governo disse, ei, temos ouro aqui. E o que vamos fazer é emitir a moeda com o respaldo do ouro. Se você receber notas antecipadas do Federal Reserve, eles dizem para pagar sob demanda, $10 em ouro, $12 em ouro, certo? Eram comprovantes para o ouro. Eram notas do Federal Reserve. Eles diriam que esta nota é resgatável em dinheiro legítimo em qualquer banco do Federal Reserve. E apesar de dizer $10, ele o fez, dizia pagável sob demanda $10 em ouro. Portanto, a nota não era de $10, era uma nota que lhe dava direito a $10. O que era $10? Era ouro. Era uma quantidade específica de ouro que o governo tinha em depósito, portanto, a moeda era um substituto para o dinheiro. Agora, o que aconteceu eventualmente é que nós não pagamos gradualmente, primeiro com Roosevelt e depois com Nixon, mas gradualmente tiramos o dinheiro real da moeda. E assim, agora temos moeda que não é apoiada por nenhum dinheiro real. Isso é chamado de moeda fiduciária. A fiduciária é apenas por decreto, certo? O que deu valor à moeda real foi o dinheiro que a sustentava, o ouro. Mas o que dá algum valor ao dinheiro fiduciário? Apenas a confiança. Parte do que lhe dá valor como eu disse anteriormente, o governo tornando a moeda legal, dizendo que você tem que aceitá-la e exigindo o pagamento de impostos. E todos nós precisamos de dinheiro para pagar impostos. E isso agrega valor. O meu pai costumava me dar esse exemplo de como descrever isso. Ele dizia, se há um valentão ou algo assim, ele quer bater em você, certo? Mas então ele diz, se você me der $5, eu te dou esse pedaço de papel que diz, você sabe, eu não vou te bater. E assim, quando eu ouvir, é melhor que você tenha esse pedaço de papel. Mostre-o para mim e se você receber o meu bilhete, vou deixá-lo em paz, certo? Bem, de repente esse pedaço de papel tem valor, porque se você tiver esse pedaço de papel, esse touro não vai te dar uma surra. Então, agora, sabe, talvez você possa circular. Você pode vender para outra pessoa. Ei, vou te dizer, esse pedaço de papel, se você não tiver esse pedaço de papel, esse cara vai te dar uma surra. Muito bem, eu preciso desse pedaço de papel, certo? E agora esse pedaço de papel tem valor, porque eu evito um chute no traseiro, né? Porque eu tenho papel, certo? Então, isso é basicamente o governo. Ei, você não quer ir preso. É melhor você ter bastante desses papéis de reserva.
E todos os anos, você sabe, você tem que pagar esses impostos. Isso é o que queremos, não aceitamos mais nada, certo? Então, isso lhe dá valor. Mas, mais uma vez, o que também lhe dá valor é que todos estão usando. Em cada lugar que vou, quero dizer, se eu quiser algo, posso comprá-lo com dólares. Agora, isso não significa que sempre poderei comprar coisas com dólares. As moedas de papel caem o tempo todo, elas vão a zero. Quero dizer, não tem havido uma moeda fiduciária que tenha sobrevivido. Já sabemos que os governos começaram a emitir estas centenas de exemplares há anos. Isso é, desde que desenvolveram uma prensa. Certo? Você tem governos que vieram com essa porcaria, certo? Mas antes disso, eles tinham que encontrar outras maneiras de degradar o dinheiro. Na verdade, é daí que vem a palavra degradação, porque gostam de voltar para Roma. Bem, em Roma, eles usavam ouro como dinheiro. Certo? O dinar era ouro. Bem, o que aconteceu quando Roma se expandiu? Eles construíram um estado social, sabe? Com os circos, pão e circo e tudo isso. E eles expandiram seu império militar. Eles não tinham dinheiro para pagar por isso. Então, o que eles fizeram? Fizeram suas moedas de ouro, mas enfiaram como cobre no meio. Assim, eles desvalorizaram a moeda, colocando metais de base com um metal precioso e criaram muitas moedas. Então, eles tiveram muita inflação em Roma, mesmo não tendo uma prensa, porque expandiram a oferta de dinheiro. É de lá que vem a palavra inflacionar, porque expandir a oferta de dinheiro, eles fizeram isso criando moedas de metais comuns ao invés de ouro. Mas eles tentaram enganar as pessoas, porque eles colocaram o ouro por fora. Mas, uma vez que apareceu o papel, foi tão mais fácil de falsificar. Mas a história está repleta de exemplos de moedas de papel que foram zeradas. Quero dizer, todas elas foram zeradas agora mesmo. O mundo está nesse padrão fiduciário que realmente começou a sério em 1971, sabe? Nós temos esse experimento global em moedas fiduciárias, mas eu nem acho que seja um experimento, porque em um experimento você não sabe como ele vai terminar. Sabemos que é assim que isso vai acabar em desastre. Só não sabemos quando, mas sabemos que isso vai acontecer, porque sempre aconteceu. Não reinventamos as leis do X econômico, quero dizer, você continua imprimindo papel e, eventualmente, ele não tem valor. E o problema é que, quando você dá uma impressora a um governo, ele vai usá-la. Nós sabemos disso. Quero dizer, especialmente em uma democracia, certo? Eles querem que o governo queira ser o Papai Noel. Eles querem dar às pessoas algo em troca de nada. Como ver o governo está prometendo agora, no novo projeto de lei, construir de volta um projeto melhor. O que há lá dentro? A pré-escola gratuita. Todo mundo pode mandar seus filhos para a pré-escola, não custa nada, vai ser tudo grátis. Isso é ótimo. O que mais? Todo mundo pode ter licença remunerada. Você tem um mês de folga com 90% de salário. Tudo que você tem que fazer é dizer que está cuidando de um amigo doente, sabe? O que quer que seja, e você recebe um mês de folga com 90% do salário. Isso é ótimo. Ei, quem não quer te dar um mês de folga todo verão? Você sabe, tudo isso de graça? O quê? De onde virá o dinheiro? O pagamento por tudo isso, porque o governo não tem dinheiro, o governo só tem o que é preciso. Portanto, antes que o governo possa dar dinheiro a uma pessoa, ele irá tirar de outra pessoa. Mas eles não estão aumentando os impostos, eles estão falando em aumentar os impostos sobre os bilionários, mas no final das contas não há muitos bilionários. E eles não vão pagar muitos impostos, nem sequer os estão aumentando substancialmente em comparação com os gastos. Há ali uma enorme lacuna. Então, onde o governo vai conseguir o dinheiro? O Fed vai imprimi-lo. E só porque o governo imprime o dinheiro e o dá a você, não significa que seja grátis, porque o que ele faz é destruir o valor do dinheiro que você já tem. Você está basicamente recebendo o seu próprio dinheiro, e você simplesmente não se dá conta disso. E, porque o governo está destruindo o valor, digamos que eu tenho $100. O governo imprime $10 e me dá esses $10, certo? Bem, os $100 que eu tinha antes só valem $90 agora. Portanto, estou de volta ao ponto de partida. Mas, geralmente, no processo, eles destroem alguns valores. Então, talvez me deem $10, mas meus $100 valem 80. E agora tenho o equivalente a 90, embora eu tenha 110, e ele gasta como 90. Na verdade, estou ficando mais pobre, pois o governo está assumindo o crédito por me tornar mais rico. Por causa da inflação, quer dizer? Sim. Sim, a inflação é o sócio silencioso do governo. Ela é sempre uma função para o governo. O governo criou a inflação e agora ele tenta culpar outras pessoas. Os empresários gananciosos estão aumentando seus preços, certo? Agora eles estão aumentando.
Não, eles não estão. Na verdade, temos o índice de preços ao produtor que saiu hoje e o ano após subiu 9,6%. Isso é um recorde, quero dizer, desde que eles... É um livro? É índice de preços ao produtor? Sim, isso são os preços no atacado. Esses são os preços que as empresas pagam, Entendi. certo? Não pelos seus custos. Esse é o maior aumento ano após ano desde que eles têm mantido o controle, com certeza. Quando eles começam o índice de preços ao consumidor durante o mesmo período de tempo, aumentou em 6,8%. Bem, isso significa que as empresas estão conquistando os seus clientes. Os clientes estão roubando as empresas que estão absorvendo boa parte da inflação. Eles ainda não a passaram adiante. Acho que vão fazer, mas o governo sempre quer culpar o público pela inflação. Você é ganancioso. Você está gastando dinheiro demais ou com escassez de oferta, sabe? Não há oferta suficiente. Quando você imprime muito dinheiro, nunca há suprimento suficiente, porque o governo pode imprimir todo o dinheiro que quiser. Portanto, pense na loucura da nossa política de Covid. E esqueça a eficácia de lockdowns se a ameaça de Covid como uma ameaça à saúde foi ou não tão grande quanto foi feita para ser. Esqueça isso. Eu vou falar sobre a economia disso. Então, a resposta do governo à Covid foi: está bem, precisamos fechar a economia. Precisamos trancar as pessoas. Eles precisam ficar em casa. Não vá trabalhar, porque não queremos que você corra o risco de ficar doente ou de infectar a todos. Portanto, todos ficam em casa. Parem de trabalhar, certo? Apenas férias em casa. Tudo bem. Bem, se vamos fazer isso, o que precisamos fazer? Precisamos parar de gastar dinheiro, porque não estamos ganhando, não estamos trabalhando. Portanto, temos que realmente, você sabe, cortar as coisas. Temos que economizar, certo? Mas o governo disse: não, queremos que você vá para casa, pare de trabalhar, mas não pare de gastar. Continue gastando como se você ainda tivesse um emprego. E, na verdade, vamos enviar a você o dinheiro que você costumava gastar. E, na verdade, vamos enviar mais dinheiro. Portanto, você vai para casa e não vai trabalhar, e nós lhe enviaremos o dobro do dinheiro que lhe enviamos quando você tinha um emprego. E a propósito, você também não tem que pagar seu aluguel quando você estiver trancado, porque isso seria injusto. Assim, você pode gastar esse dinheiro também. E a propósito, você não tem que fazer pagamentos de seus empréstimos estudantis sem juros. Então você tem que simplesmente ir às compras, ficar em casa, ir à Amazon e comprar um monte, certo? Foi o que dissemos às pessoas para fazer, mas nós não estamos fazendo nada. As pessoas não estão trabalhando. Veja, quando você vai trabalhar, você ganha dinheiro porque você está contribuindo para a sociedade. Você está ajudando a produzir bens e serviços e, como resultado de seu esforço, você recebe dinheiro para que agora possa comprar alguns dos bens e serviços que você ajudou a produzir. Mas se você simplesmente sentar em casa, em seu sofá, e fizer compras online e não for trabalhar e não fizer nada, você está recebendo dinheiro para comprar coisas. Você não fez nada para produzir essas coisas. Então, não há nada, certo? Você pode comprar o que ainda não foi feito. Esses gênios, então, agora chocados com a escassez de suprimentos. Ninguém poderia ter previsto isso, É claro, eu previ isso no meu podcast. Eu disse, em março de 2020, este é um evento inflacionário. As pessoas que falam de deflação não sabem que estamos falando de inundar a economia com dinheiro, pois estamos parando de produzir as coisas. Temos menos coisas e mais dinheiro para comprar coisas, portanto, os preços vão subir. É por isso que nossos déficits comerciais estão explodindo, porque estamos comprando coisas que as pessoas estão fazendo em outros países, portanto, temos esses déficits comerciais recordes olhando para os navios. Eles não podem nem mesmo processar o material, nem temos a capacidade de descarregá-los. Há tanta coisa chegando, certo? Então os preços estão subindo. O transporte, isso é um desastre. Mas isso era óbvio. Qualquer um que ouça meu podcast sabia exatamente que isso ia acontecer. Não foi uma surpresa, mas agora o Fed está tentando afirmar que são essas faltas que são a razão pela qual os preços estão subindo. Não, é porque todo mundo tem todo esse dinheiro extra. Se o Banco Central tivesse feito a coisa certa durante o Covid, ninguém teria conseguido dinheiro extra para gastar. Portanto, sim, teríamos menos coisas, mas teríamos menos demanda pelas coisas. Então, a razão pela qual os preços estão subindo com a escassez da oferta é porque o governo fez a coisa errada. Eles criaram dinheiro, na verdade. O que o Banco Central deveria ter feito era reduzir a oferta de dinheiro.
Ele deveria ter dito, há menos atividade econômica, menos produção, precisamos de menos dinheiro, sabe? Precisamos do fornecimento de dinheiro para diminuir com o fornecimento de coisas. Isso é o que seria uma política racional. Eles fizeram exatamente o contrário. De fato, se você voltar às origens do Federal Reserve, 1913, quando surgiu a razão de termos uma reserva federal, a principal razão pela qual eles disseram que precisamos do Banco Central para que tenhamos um fornecimento elástico de dinheiro. E o que eles quiseram dizer com isso foi que fornecimento de dinheiro que cresce quando a economia se expande e depois diminui quando a economia se contrai, tivemos uma contração recorde após a Covid. Deveríamos ter tido uma enorme contração da oferta de dinheiro, mas é claro que o Fed não queria fazer isso porque eles têm todas essas bolhas de ativos que têm que sustentar. Toda a economia está tão ferrada que o Fed não pode se dar ao luxo de fazer a coisa certa. Portanto, ele continua fazendo a coisa errada, mas isso realmente acelerou essa explosão de preços. Mas não se pode simplesmente culpar a falta de abastecimento, porque as coisas têm que ser produzidas. Digamos que o governo acabou de imprimir $1 milhão e deu a todos $1 milhão. E digamos que todos esses novos milionários decidiram que queriam comprar, você sabe, uma Ferrari, um Maserati, certo, uma Lamborghini, o que for. E agora, a fábrica da Lamborghini na Itália recebe um pedido de todos os americanos que querem uma Lamborghini. E é como, o quê? O que você vai fazer? Vou aumentar o preço, porque só posso fazer o que eles querem em um ano. Sim, certo? Quero dizer, há um limite. Eles fazem à mão. Eles simplesmente não podem produzi-los em massa. Então, o que terá que acontecer? O preço vai disparar, certo? Será que o presidente vai dizer, isso é terrível, há uma escassez de Lamborghinis? Sabe, nem todo mundo pode ter uma. Claro, todo mundo quer ter uma. Essa é a questão. É isso que o preço está tentando fazer. Portanto, se você imprimir muito dinheiro, você só vai encarecer as Lamborghinis. Mas então você não pode culpar o aumento do preço e dizer, bem, que há uma escassez de Lamborghinis. Não, há um excedente de dinheiro. Portanto, o preço tem que subir. E é isso que está acontecendo. Estamos imprimindo todo esse dinheiro e estamos tentando culpá-lo pelo fornecimento. A demanda que é o problema. A demanda está vindo do excesso de dinheiro impresso. Você escreveu uma série de livros sobre quedas do mercado e o que acontece na história e previsões que você fez sobre quedas. Quando há tanta inflação, eu acho que 7%, significa que uma queda está chegando ou como é que isso realmente acontece? Como a gente deve pensar na inflação e se preparar para algo no futuro que possa vir a acontecer? Sim, bem, é uma quebra do valor do dinheiro. Quero dizer, meu primeiro livro, e obviamente a palavra quebra meio que entrou em muitos dos meus livros. Mas meu primeiro livro foi chamado Crash Proof, How to Profit from the Coming Economic Collapse. E eu escrevi esse livro em 2005, 2006, e ele foi lançado no início de 2007. Antes da queda. Sim, e na verdade, quando comecei o livro, quase escrevi especificamente sobre a bolha imobiliária. E a escrever por que a bolha imobiliária era tão grande. Eu, na verdade, escrevi muito sobre a bolha imobiliária. E eu ajudei a criar um fundo de hedge para encurtar o mercado subprime. Eu estava tentando fazer com que meus clientes tivessem um curto subprime. Eu era... Você sabe, você pode ver em uma das minhas primeiras palestras. Fui a esta Conferência Regional Ocidental dos Banqueiros Hipotecários e você pode ver o vídeo no YouTube. Já tem cerca de 500 mil de visualizações. Isso foi em 2006. E a principal razão pela qual eu até fui nessa conferência, embora eu tivesse ido no ano anterior também, mas a principal razão pela qual eu voltei foi porque eles me deram uma sala onde eu poderia explicar que o fundo de hedge é um subprime curto, porque eu pensei que alguns desses banqueiros hipotecários, sabe, porque eu basicamente ensinei a eles que dentro de 1 ano ou 2 eles todos estariam desempregados, que eles talvez queriam proteger sua ocupação colocando um pouco de dinheiro na linha de não aprovação. E eu estava explicando como o subprime iria entrar em colapso, e aqui está como você pode ganhar dinheiro com isso. E mais tarde tornou-se o tema de um livro, e depois de um filme, certo? A grande aposta, mas eu estava lá fora falando sobre esse comércio muito antes do filme. Eu estava tentando encorajar as pessoas a ficarem melhores nisso, e quando escrevi o livro Crash Proof, decidi basicamente fazer do setor imobiliário um capítulo do livro, e eu queria escrever um livro mais amplo sobre os problemas da economia, não apenas sobre os problemas do mercado imobiliário. Mas a premissa que eu havia exposto em meu primeiro livro e que eu tinha que retirar em meu último livro, The Real Crash, o que eu escrevi na época em 2005 ou 2006, e eu disse, ok, o Fed inflou a bolha de habitação. Toda a economia repousa sobre a base dessa bolha.
A bolha habitacional teve uma função de taxas de juros artificialmente baixas, hipotecas garantidas pelo governo, o risco moral, ou Fannie e Freddie. O Banco Central teve mantido as taxas de juros artificialmente baixas. Isso é o que alimentou essa bolha, e como resultado, as avaliações são ruins. As agências de classificação, todos estão dormindo. Estão todos bêbados com o Kool-Aid do governo. E quando os preços dos imóveis caírem, vai ser um desastre, certo? Eu disse que os bancos vão falir. Fannie e Freddie vão à falência? Praticamente tudo o que aconteceu em 2008. Eu expus isso bem nos anos anteriores, ambos em repetidas aparições em redes de notícias no meu livro. Então, eu sabia que essa crise estava chegando. Então, o que eu escrevi no meu livro, o que eu disse foi que depois que a bolha imobiliária estourasse, os preços imobiliários iriam cair 30% a 50%. Eu escrevi que teríamos 10% de desemprego, déficits de trilhões de dólares, a pior recessão desde a Grande Depressão, cheque. Tudo o que aconteceu. Depois escrevi que, em resposta a isso, o Banco Central ia cortar as taxas de juros e imprimir um monte de dinheiro. Agora foi o que eles fizeram. Eles apenas o chamaram de QE. Eu não sabia como ia chamar, mas sabia o que iam fazer. E eu disse, ok, então depois que essa bolha estourar, eles vão tentar encher a bolha de novo. Eles vão imprimir todo esse dinheiro e, por causa disso, vamos ter uma queda do dólar. E essa é a única parte em que me enganei. Eu não acho que entendi errado. Acho que cheguei bem perto, porque pensei que eles iriam tentar reabastecer a bolha no setor imobiliário e reabastecer a bolha em ações. Eu simplesmente não pensava que eles teriam sucesso. Presumi que eles fracassariam. Eu estava errado. Eles realmente explodiram uma bolha ainda maior do que a que estourou em 2008. Mas acho que não há nenhuma maneira de inflar uma bolha maior do que a que temos agora. E quando esta arrebentar, eles acabam com o estouro de todas as bolhas. E assim, vamos ter a queda do dólar, que eu tenho dito que foi o derradeiro jogo o tempo todo, você sabe. E eu não acho que haja mais espaço na estrada para chutar essa lata, certo? Vamos ter que lidar com isso, porque você está falando de uma dívida de 30 trilhões de dólares, que será 35 a 40 trilhões, sabe? Quando eu escrevi The Real Crash, eram 5 trilhões de dólares, ou algo assim. Quero dizer, ficou muito maior. E a bolha não é apenas real, está em tudo. Você sabe, ações, bens, imóveis, títulos, criptomoedas. A bolha é por todo lado graças ao Banco Central. Portanto, não há nenhuma bolha nova para que eles possam inflar, porque todas elas inflaram simultaneamente. Entendi. Então o que a gente pode fazer para se preparar para a queda do dólar? Acho que sim, vamos sair de dólares, certo? Não possuir dólares e não possuir ativos denominados em dólares. Não possuam imóveis que, paguem aluguéis em dólares, não possuam ações com dividendos em dólares. Tente investir internacionalmente e você sabe, a pior coisa que você pode possuir são títulos do Tesouro dos Estados Unidos, títulos corporativos, títulos municipais, porque isso é só em dólares. Você não vai ser pago no futuro. E enquanto isso, os juros são muito baixos e, eventualmente, a inflação vai destruir o valor dos juros. Mas todo o seu princípio é um fator ainda maior. Mas o que estou fazendo novamente, o que estou ajudando meus clientes a fazer, eu tenho uma família de fundos mútuos, fundos específicos. Eu tenho contas administradas separadamente que são executadas. Estou investido em ativos fora do dólar dos Estados Unidos. Investindo em ações, empresas. Sou proprietário de empresas fora dos Estados Unidos que lançarão a renda nessas moedas que estão subindo, onde essas empresas estão ganhando suas receitas em moedas que estão subindo. Seus ativos estarão valorizando em termos de dólar. E eu quero sair do caminho do perigo. Quero sair de Dodge, sabe? Como em algum momento as pessoas poderiam ter se refugiado nos Estados Unidos se estivessem preocupadas com o colapso de sua própria moeda local e de sua economia local. Elas, procurariam os Estados Unidos como um porto seguro. Bem, agora os americanos precisam de um refúgio seguro, porque nós somos o epicentro do problema. E, na verdade, quando eu estava falando e escrevendo sobre a crise financeira de 2008, naquela época, presumi que quando a crise explodisse, as pessoas seriam espertas o suficiente para fugir dos Estados Unidos. Ao invés disso, elas correram em direção aos Estados Unidos, sabe? As pessoas subiram o dólar. Pensei que iria cair, agora, é claro. Quando a crise aconteceu, o dólar já estava a um nível recorde. Por isso escrevi meu livro. O dólar estava caindo entre o momento em que escrevi meu livro e a publicação do meu livro, em janeiro de 2007.
No verão de 2008, o dólar estava no nível mais baixo de todos os tempos, sabe? E eu disse às pessoas que o dólar iria cair. E ele caiu substancialmente antes da crise. A mesma coisa com o ouro. Quando a crise o atingiu em agosto de 2008, o ouro estava em torno de $1.000 a onça. Quando eu escrevi meu livro, ele era inferior a $400. Então, eu estava dizendo às pessoas para comprarem ouro para a crise. Ele subiu antes da crise. Então, quando a crise surgiu, ele realmente desceu. Mas não acho que o mundo vai cometer o mesmo erro novamente, especialmente quando a crise está no dólar, certo? Se tivermos uma crise no dólar, se tivermos uma crise no Tesouro dos Estados Unidos, uma crise na dívida soberana, não há como correr para a coisa que está em crise, certo? Para que as pessoas não possam se refugiar do dólar no dólar. Se quiserem sair dos tesouros dos Estados Unidos, não podem comprar títulos do Tesouro como uma proteção contra ele mesmo. Eles vão ter que vender, portanto, acho que desta vez meu plano de jogo vai funcionar perfeitamente. Então as pessoas só precisam estar posicionadas à frente disso. E a outra coisa são as avaliações. Mesmo que eu esteja errado e mesmo que os Estados Unidos não entrem em colapso, isso não significa que o resto do mundo não serve. Se você investir no exterior, isso não significa que você vai perder dinheiro. E, na verdade, as avaliações são muito melhores. Os mercados emergentes são historicamente baratos em comparação com os Estados Unidos. Há muito mais potencial de crescimento lá do que nos Estados Unidos. Portanto, mesmo que os Estados Unidos não imploda, isso não significa que você não possa ganhar dinheiro investindo fora dos Estados Unidos. Na verdade, você fez muito mais dinheiro investindo fora dos Estados Unidos na primeira década deste século, de 2001 a 2011. O mercado acionário dos Estados Unidos estava em baixa. Você não ganhou dinheiro em ações americanas. Teve uma década perdida nos Estados Unidos, mas ganhou 1 tonelada de dinheiro em mercados emergentes. Você ganhou 1 tonelada de dinheiro em commodities e ouro. Portanto, tudo que temos que fazer é ter mais uma dessas décadas. Mas acho que vai ser ainda melhor. Penso que os ganhos nessa década para essas classes de ativos serão ainda maiores em relação ao que o mercado norte-americano faz. Muitos, mesmo que o mercado americano suba, acho que esses mercados estrangeiros subirão muito mais. Claro, especialmente porque eles terão o vento favorável de um dólar enfraquecido, porque se o dólar cair 50%, suas ações estrangeiras dobram só com base nisso. Mesmo que eles não tenham valorizado, eles ainda assim dobram apenas com o câmbio estrangeiro. Tem muita informação que eu sei que você tem aí, muito mais conteúdo no YouTube, no seu programa chamado Peter Schiff, seu podcast, você tem livros incríveis. Qual é o lugar principal onde a gente pode checar as suas informações e enviar as pessoas para ti? Sim, eu tenho meu próprio podcast, Schiff Radio, e eu tento fazer 2 podcasts por semana. Às vezes eu faço 3, mas são casos bem raros. Mas eu tento fazer pelo menos 2. Sabe, às vezes eu só consigo 1, mas você sabe, eu tenho outras coisas para fazer. Claro, é shiftradio.com, é verdade? Shiftradio.com é o site onde eu hospedo o meu podcast. Você também pode encontrar no iTunes ou Stitcher, ou esses vários lugares onde hospedam podcasts, em muitas dessas plataformas. Muitas pessoas ainda me escutam em meu canal no YouTube. Eu realmente comecei no YouTube mesmo antes de ser um podcast. Eu estava apenas fazendo alguns vídeos do YouTube. E é aí que eu começo a cultivar um público. E embora a maior parte do meu conteúdo esteja apenas em áudio, embora eu esteja construindo um estúdio aqui mesmo na minha casa em Porto Rico, e quando eu terminar e conseguir novos equipamentos lá dentro, provavelmente vou começar a fazer podcasts com vídeo novamente. Eu fiz isso por um tempo. As pessoas gostaram, mas foi um pouco mais de esforço e assim, fazê-los apenas em áudio facilitou a tarefa, mas eu vou voltar a fazer isso. Certo, mas meu canal do YouTube, ele é apenas o relatório de turno. Ou você vai ao YouTube e Peter Schiff e verá, são cerca de 470 mil assinantes. Com certeza, legal, vou linkar tudo aqui. Peter, eu quero te agradecer por você compartilhar sua sabedoria e experiência, porque a gente precisa se educar sobre os princípios de como a grana funciona, e o que acontece com a inflação e todas essas coisas diferentes acontecendo. Você simplifica para que alguém como eu, que não entende onde a gente esteve na história e agora, para onde a gente está indo. Então eu te agradeço, obrigado pela sabedoria, obrigado pela informação que eu estou ansioso para poder compartilhar com o mundo. Certo, o prazer é meu. Você deveria, primeiro, deixe de lado tudo o que você sabe sobre dinheiro.
Segundo, eu investiria tudo que você pudesse em você. É dedutível nos impostos. Você nunca perde isso. A apreciação pessoal de uma pessoa será sempre maior do que qualquer outra classe Gostei de disso. bens. É.